Quando eu decidi que eu ia me priorizar, me questionaram se eu não estava sendo egoísta. E é interessante porque algo dentro de mim, alguma parte minha, sentia isso como uma verdade. Uma parte minha sentia que eu estava sendo egoísta se eu me priorizasse. E toda vez que eu deixava as crianças na escola e separava a tarde pra fazer algo só pra mim, a culpa vinha. E é interessante porque quando a gente tenta se priorizar, a culpa vem. Mas quando a gente se doa até o esgotamento, a galera fala que a gente é guerreira, né? Eu sou Juliana, sou enfermeira, fiz mestrado e doutorado estudando o cuidado familiar em profundidade e a minha tese de doutorado deu origem a esse livro aqui, Afetos e Potência no Cuidado Familiar à Criança com Adoecimento Crônico Raro. Esse livro você consegue baixar ele gratuitamente através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você tiver interesse em aprofundar essa discussão. Escutar de perto as histórias dessas famílias me ensinou uma coisa muito importante. O cuidado não acontece só no vácuo individual, ele acontece dentro de sistemas. E é justamente por isso que ele não é só uma escolha pessoal, ele é também um ato político. Durante muito tempo eu fui aquela pessoa que estava sempre disponível, na casa, para os filhos, no trabalho. Eu dizia sim para quase tudo, como se a minha presença fosse a garantia de que as coisas iam acontecer do jeito que elas têm que acontecer, sabe? E com o tempo e com muita terapia, eu comecei a me questionar. Quando é que eu cuido de mim com a mesma atenção? E quando é que eu escolho o que realmente importa pra mim e não só o que é urgente? Em resumo, eu percebi que eu não era o centro das minhas próprias preocupações. Não sei se você já percebeu isso aí. Se não percebeu ainda, menina, corre o risco de você perceber depois desse vídeo. Quando eu parei de trabalhar, eu mergulhei num processo profundo de busca de valor pessoal. Eu percebi que eu estava tentando encontrar esse valor nas minhas conquistas intelectuais, profissionais. E eu precisei aceitar que aquele caminho não estava se sustentando. Enfim, a maternidade, o deixar de trabalhar, tudo isso mexeu muito aqui dentro e eu já contei isso em outros vídeos. E nesse processo todo eu fui entendendo que não existe uma resposta única. E entre o branco e o preto existe uma infinidade de tons. Cada mulher precisa estar conectada consigo mesma, precisa se ouvir de verdade, mas isso sozinho também não basta. Para fazer escolhas são necessárias condições reais e nem todas as mulheres têm as mesmas condições. Possibilidades de pausa, de apoio, de reorganizar a vida. A vida oferece contextos muito diferentes. Tem mulher que consegue parar, tem mulher que se parar deixa algo muito importante desassistido. O tempo não é igualmente distribuído, algumas têm mais flexibilidade na jornada de trabalho, outras têm menos. Algumas conseguem delegar tarefas, têm rotinas mais previsíveis. E para outras, parar significa deixar cair pratinhos importantes. O dinheiro também não é igualmente distribuído e ele compra coisas importantes. Compra descanso de forma muito concreta, permite pagar alguém para fazer o trabalho doméstico, alguém para ficar com as crianças, permite acesso a serviços de saúde mais sofisticados, permite ensino de ponta, permite transporte que vai reduzir o tempo que você perde dentro de um transporte público. E sem dinheiro, tudo isso é substituído pelo próprio tempo, pelo próprio corpo e pela própria energia. Então as mulheres estão dando conta de um monte de coisa que não estão nem percebendo. Rede de apoio também não é igual para todas. Não é só ter família, é ter alguém disponível, confiável e constante. Algumas contam com avós presentes, parceria real, vizinhos, amigos. Outras vivem longe de tudo isso, com parceiros ausentes ou às vezes até cercada de pessoas que mais demandam delas do que ajudam. As responsabilidades de cuidado também não são igualmente distribuídas. Tem mulher cuidando de criança pequena, de idoso adoecido, além de sustentar a casa inteira sozinha, sustentar emocionalmente a família. Esse cuidado ele é diário, ele é repetitivo e não pode ser adiado simplesmente sem considerar as consequências. E é por isso que falar de cuidado é falar de estrutura, de rede e de política. Não tem como fugir dessa conversa. E se você me acompanha lá no meu Instagram, @joandrolage, você já me viu falando que o cuidado foi historicamente delegado às mulheres, especialmente às mulheres negras e periféricas. Eu não sei o que é ser essa mulher, mas eu sou capaz de enxergar que a gente está diante de uma cadeia de cuidado que é tudo menos neutra. Então cuidar é político porque mostra quem tem tempo, quem tem pressa, quem é pago para cuidar, quem cuida de graça. E em lugares onde faltam creche, saúde, apoio à velhice ou à deficiência, o cuidado vira um problema da família. E dentro da família, esse problema sempre cai no colo das mulheres. Então cuidar é político porque denuncia a omissão do Estado e reivindica uma responsabilidade compartilhada.
Ah, Ju, mas na minha cidade tem creche. Não tem suficiente, meu amor. Vai olhar de perto. Tem fila enorme pra criança estudar. Tem mãe atravessando a cidade pra levar a criança na escola, na creche, porque não conseguiu vaga na escola ou na creche do bairro que ela mora. São problemas bem complexos e simplificar esse tipo de coisa não gera solução. Na verdade, nos afasta das soluções reais. A verdade é que cuidar exige tempo, vínculo e repetição, mas a gente vive numa sociedade que valoriza lucro, velocidade e performance. Cozinhar, limpar, escutar, sustentar emocionalmente, nada disso entra no PIB, mas sem isso nenhum outro trabalho seria possível. Então a gente precisa tirar o peso das costas de uma pessoa só. E dizer que a mãe dá conta de tudo é uma mentira e muito perigosa. A gente precisa criar redes, pactos e políticas públicas. A gente precisa reorganizar o mundo para que a vida real de fato caiba nele. E eu sei que isso pode soar utópico para quem se acostumou a viver em estruturas injustas. Mas a pergunta que eu quero deixar hoje para você é: quando o cuidado vai ser um direito de todos? Quando que a mulher que cuida vai ser reconhecida como merecedora de cuidado também? Quando que o cansaço dela vai ser legitimado? Na verdade são 3 perguntas, né? Mas para começar a gente precisa tirar o cuidado da invisibilidade e trazer ele pro centro da conversa, porque na verdade ele já tá no centro da vida, a gente só não tá olhando pra ele. Se essa reflexão te atravessou, me conta aqui embaixo. Quem cuida de você enquanto você cuida de todo mundo? E se quiser seguir comigo, se inscreve aqui no canal. Tem reflexão sobre cuidado, autocuidado, sobrecarga feminina, sempre com profundidade, sensibilidade e verdade. Até semana que vem. Tchau!